Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Paulo vai falar aqui de uma revelação que ele teve, e ele vai dizer que essa revelação impôs para ele uma responsabilidade. Então a palavra do Senhor diz assim, Efésios capítulo 3, a partir do versículo 1. Por essa razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isso é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Então, mais uma vez, Paulo está falando de um mistério, e ele diz que a compreensão desse mistério foi dada por revelação, e ele fala que essa revelação trouxe para ele um peso de responsabilidade em relação aos gentios. E ele continua: como já lhes escrevi em poucas palavras, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, agora ele vai dizer qual é o mistério: que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas em Cristo Jesus. Desse Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Então Paulo começa falando de uma revelação. Ele vai dizer que outras gerações antes dele não compreenderam essa revelação. E aí ele diz assim, mas agora foram reveladas aos profetas e aos apóstolos. E qual é essa revelação? É que Deus queria alcançar e salvar os gentios. E o que Paulo está mostrando aqui é que a compreensão desse mistério e a compreensão dessa revelação levaram Paulo a entender o seu chamado, e que o seu chamado estava diretamente ligado a algo que Deus queria fazer nos seus dias. Então olha a importância de um discernimento espiritual e uma compreensão espiritual dos tempos, do que Deus está fazendo, para onde Deus está indo. Então discernir os tempos, discernir o que Deus está fazendo, fizeram com que Paulo entendesse o seu propósito de vida, o seu chamado e a sua identidade em Deus. E se eu pudesse dizer sobre o que a gente está falando em especial nessa noite, a gente está falando sobre identidade, e isso vai servir para nós também. Então, queridos, entender o nosso chamado, a nossa identidade está totalmente ligado àquilo que Deus quer fazer hoje, para onde Jesus está indo. O que Jesus quer fazer em 2026? O que Jesus quer fazer na nossa geração? Então Paulo está dizendo assim, outras gerações se passaram e eles não entenderam, mas eu entendi. Paulo está dizendo, Deus escolheu esses dias para trazer essa revelação, e Deus me escolheu para estar vivo durante esses dias. Deus me escolheu para dias específicos, para um propósito específico. Ele fala que isso vem de uma graça que Deus deu para ele, e o que Paulo está dizendo é, com isso eu sei quem eu sou, eu sei qual é a minha identidade espiritual, eu sei para o que Deus me chamou, eu sei para o que Deus me escolheu, eu sei para o que Deus me capacitou. Então Paulo está dizendo aqui que ele sabia qual era a sua identidade em Deus, não só de uma identidade coletiva, ou sou filho de Deus, fui chamado a conhecer a palavra, fui chamado para ser santo, mas Paulo está dizendo que ele compreendeu as particularidades da sua identidade espiritual. Ele entendeu as particularidades do seu chamado espiritual e ministerial.
Então, querido, a busca pelo entendimento, compreensão dessa identidade é uma das coisas mais importantes que um crente pode entender para ser fiel. Então existe uma fidelidade que ela faz parte de todo crente. Todos nós fomos chamados à santidade, todos nós fomos chamados a ter uma vida devocional, todos nós fomos chamados a ter relacionamento com o Espírito Santo, todos nós fomos chamados a conhecer a palavra, mas dentro disso existe uma identidade pessoal, né? Às vezes eu vejo alguém dizendo assim: que sentido faz? O cara está aqui no Brasil, tem um monte de gente para evangelizar aqui, o cara vai dizer que tem que ir lá para a Turquia para evangelizar. Por que isso? Gente, por um motivo muito simples: porque Deus chamou. É só isso. Então, olha só que precioso. Qual que era a dificuldade do contexto evangelístico dentro de Jerusalém nos primeiros dias da igreja primitiva? Eram os mestres da lei e os fariseus, não era esse? A grande discussão e o confronto com Jesus não era com esses caras? Aí a gente tem dois apóstolos aqui. A gente tem Pedro, um pescador rústico, como a gente diz popularmente, um caborja, né? Que cortou a orelha de um soldado. E a gente tem um erudito, Paulo, sábio, que foi educado aos pés de Gamaliel, que era um fariseu, conhecedor da lei, mestre. E o que Deus faz? Pedro, o grosseiro, para os mestres da lei, e Paulo, o mestre da lei, para os gentios. O que é isso, irmão? É chamado. É entender que é Deus que chama e é Deus que escolhe. Quando a gente vai, você não precisa abrir sua Bíblia, em Atos 20, capítulo 26, versículo 19, Paulo está chegando no final da vida, ele diz assim: eu fui fiel à visão celestial. Queridos, quando Paulo fala da visão celestial e você olha o contexto, eu tenho certeza que o que Paulo está falando aqui não é eu fui fiel no sentido de eu não me desviei, eu não fui um adúltero, eu permaneci crente. Paulo está falando de algo maior do que isso. Ele está falando de uma visão específica, de um chamado. Paulo, quando ele está quase morrendo, quando ele escreve a segunda carta dele para Timóteo, né, provavelmente a última carta que Paulo escreveu, em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo vai dizer para Timóteo assim: Timóteo, é chegada a hora da minha partida. O que ele está dizendo é: eu sei que eu vou morrer. Ele diz: eu estou sendo oferecido já como sacrifício de libação. E aí ele diz assim: mas eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. O que ele quer dizer com completei a carreira? Gente, quando a gente fala de uma carreira, a gente não está falando de uma coisa aleatória. Eu nasci, cresci e tive um trabalho. Você está falando de uma carreira, de algo que é construído, que tem um propósito, que é específico. É isso que Paulo está dizendo. Deus tinha uma carreira para mim e eu segui ela, eu segui um trilho, um propósito que Deus tinha para mim. Paulo está falando de uma jornada específica que Deus tem para cada um de nós. Então, na continuação do texto, Paulo vai dizer assim, você puder vá comigo lá, Efésios capítulo 3. A partir do versículo 8, Paulo diz assim: o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus. Então olha só, ele está dizendo que tem esse mistério que desde os séculos estava escondido, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, e eu amo essa expressão, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então Paulo se coloca aqui como o menor dos santos. Ele fala da graça de Deus
que vinha, ele está dizendo que o seu ministério veio de uma escolha de Deus e não da sua capacitação. Mas ele fala, Deus me deu a graça de pregar aos gentios. Ele fala desse mistério, e ele fala da multiforme sabedoria de Deus. Então, querido, tenta entender isso. Do que Paulo está dizendo? Quando a gente olha para a Bíblia, desde o início, Deus ele começa a dar sinais que queria alcançar a todos. As alianças de Deus, depois de Adão, elas começam com Abraão. Ali com Abraão, Deus começa um povo novo, que é o seu povo. A aliança abrâmica fala de Deus começar a levantar o povo hebreu, o povo judeu, abençoar a descendência de Abraão. Mas parte da promessa que Deus deu para Abraão, qual é? Através de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Então a nossa promessa dos gentios está lá. Agora é muito interessante, inclusive, porque quando você olha alguns materiais, existem alguns materiais judaicos, inclusive, que são anteriores ao período de Jesus, ou até posteriores também, quando você fala dos judeus que não acreditam em Jesus como Messias. Então eles conhecem essa promessa e eles não têm a mínima ideia de como essa promessa vai ser cumprida. E era assim nos dias antes da igreja. Então o que Paulo está dizendo, outras gerações não entenderam, mas agora foi revelado. E olha só que interessante. Então você tinha essa promessa para Abraão desde o começo. Aí quando Jesus levanta os discípulos, ele diz assim, olha, depois que eu for aos céus, eu tenho que ir para o Espírito vir. Vocês não devem se afastar, vocês devem permanecer unidos em Jerusalém, porque quando vier sobre vocês o Espírito, vocês serão minhas testemunhas. E aonde eles seriam testemunhas? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Para o que Jesus estava apontando era para a promessa feita para Abraão. Então Jesus está dizendo para os discípulos, vocês precisam receber o Espírito, porque vocês vão ser minhas testemunhas e vão levar o Evangelho para o mundo todo. Aí o que acontece? Acontece o Pentecostes, os discípulos recebem o Espírito Santo, e o que eles fazem depois disso? Muito pouco. Qual é o primeiro lugar aonde gentios começam a se converter? É uma cidade chamada Antioquia. Você tem Nicodemos um pouco antes, com a sua família de gentios sendo tocadas, mas o primeiro lugar aonde uma cidade começa a se converter é Antioquia. Você sabe quanto tempo foi isso depois da ascensão de Jesus e o Pentecostes? A gente não tem uma exatidão, mas é certeza que foi algo entre 11 e 13 anos. Ou seja, talvez 13 anos depois do Pentecostes, os discípulos não tinham saído de Jerusalém para evangelizar gentios, evangelizar o mundo. Os únicos gentios que tinham se convertido eram os que estavam ali na região de Jerusalém, e era muito pouco. Agora, outra coisa que é terrível nisso é que até hoje ninguém sabe quem pregou em Antioquia, mas não foi um dos discípulos. Então olha só, e aí o que Paulo está dizendo aqui é, outras gerações não entenderam, mas agora eu entendi que o Senhor quer alcançar os gentios, que nós devemos ir até os confins da terra, e ele está dizendo, o meu chamado está ligado a isso. O que Jesus me chamou para fazer foi levar o Evangelho aos gentios. E aí Paulo vai falar da multiforme sabedoria de Deus. O que Paulo está mostrando aqui é que a sabedoria de Deus ela é tão inovadora, surpreendente, e eu quero destacar isso aqui, ela é extraordinária. Ela não tem uma ordem, ela é chocante. Paulo vai falar aqui, inclusive, que nem mesmo os principados e potestades puderam antecipar o que Jesus ia fazer, o que Deus ia fazer através de Jesus. Olha que loucura isso, gente. Você consegue entender que o que Paulo está dizendo aqui é, numa história de 4.000 anos, nem principados e potestades conseguiam entender como o Senhor ia cumprir a promessa dele para Abraão. Eu quero que você vá comigo para um texto muito conhecido, que muitas vezes é mal compreendido, que é 1 de Pedro capítulo 1.
versículo 12. Olha só o que Pedro fala aqui. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês ministravam coisas que agora foram anunciadas. O que ele está falando aqui? Ele está falando de escritores e profetas do Antigo Testamento que profetizaram sem saber do que estavam falando. Então eles sabiam que estavam sendo inspirados por Deus sem necessariamente entender exatamente do que Deus estava falando. E aí ele diz assim: foram anunciadas a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu lhes pregaram o evangelho, coisas essas que os anjos anelavam perscrutar. Você sabe, essa palavra é difícil, a gente não usa, mas a palavra perscrutar, ela fala de você se inclinar para observar alguma coisa com muita atenção, tentando entender. Então Paulo fala dos principados e potestades, e aqui Pedro vai falar dos anjos. O que ele está dizendo? Ele está falando que esse desenrolar da história de Deus, esse desenrolar da salvação, da forma que Deus ia alcançar o mundo, ele está falando aqui da encarnação de Jesus, o sacrifício de Jesus, de Deus se tornando homem, para ser morto pelos nossos pecados, e para alcançar não só o judeu, mas só o gentil. Paulo está dizendo, os principados e potestades não conseguiram entender, e aqui Pedro está dizendo, até os anjos ficavam observando, tentando imaginar como Deus ia fazer. Então quando Paulo está falando do mistério que foi revelado, ele está falando desse desenrolar do evangelho, não só da manifestação de Jesus, que era imprevisível, até para seres espirituais, até para anjos, e ele está dizendo, agora foi revelado, e o meu chamado está ligado a isso. Então o que ele está mostrando é como Deus é surpreendente, como Deus é criativo, como Deus age de forma extraordinária. Então ele está mostrando como a sabedoria de Deus é multiforme, ou seja, Deus tem muitas formas de manifestar o seu poder e a sua sabedoria. Querido, eu acredito que essa é uma mensagem tão importante para a nossa formação como família espiritual, para a nossa identidade, e eu gostaria de passar a falar, porque é uma mensagem tão importante. Eu queria de todo o coração que você entendesse o que eu quero comunicar para você. Existe uma necessidade natural de todo ser humano de ter não só uma identidade pessoal, você ser alguém, mas existe uma necessidade de uma identidade coletiva. Então, quando Daniel falou aqui das crianças que não tinham, brincavam que eles não tinham pai e mãe, então quando eles tinham uma foto para dizer aqui é meu pai e minha mãe, isso fala do quê? De quem eu sou, da onde eu venho. Todo ser humano tem a necessidade de fazer parte de uma família, de um grupo, ter uma identidade coletiva. Todos nós temos uma necessidade de pertencimento. Por quê? Porque Deus inclusive nos fez relacionais. Deus nas Escrituras começa a se revelar, a mostrar quem Ele é, dizendo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A gente começa a partir de uma família pré-existente, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu queria que você fosse comigo agora para Gálatas capítulo 2. Querido, você sabe que a gente prega tanta coisa e faz tanto tempo que eu prego, mas às vezes o que você mais te toca não é o que toca mais as pessoas, mas essa é uma das minhas mensagens preferidas. Essa aqui é uma das mensagens que eu preguei poucas vezes, mas é uma das mensagens que eu mais amo pregar, e eu acredito muito nisso que eu estou dividindo com você. Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 1. Então olha só uma introdução aqui. Paulo vai para Antioquia, Barnabé, o que acontece? Descobre os apóstolos que muita gente está se convertendo em Antioquia. Eles não sabem se aquilo era de Deus ou não. Levantam um homem, um diácono, para ser enviado até Antioquia para ver se o que estava acontecendo era de Deus. Quem eles mandam? Barnabé.
Barnabé tinha sido o mesmo que tinha introduzido Paulo no meio dos apóstolos. Você lembra disso? Os apóstolos tinham medo de Paulo. Foi Barnabé que pegou Paulo pela mão e falou assim: olha, apóstolos, vocês precisam ouvir a história desse cara. Os apóstolos ouvem, a Bíblia diz que ele começou a andar com liberdade em Jerusalém, mas a verdade é que logo os apóstolos se livram dele e mandam ele para a sua cidade, Tarso. A verdade é que foi bem isso que aconteceu. Puxa, que bom, você tem um testemunho incrível, volta para a sua cidade. Foi isso que aconteceu. Aí Barnabé, 11, 13 anos depois, vai para Antioquia. Ele chega lá e fala: o que está acontecendo aqui é de Deus. Ele diz: eu não vou voltar para Jerusalém, vou ficar aqui. Quando ele faz isso, ele decide buscar alguém para ajudá-lo, um cara chamado Saulo de Tarso. Fica claro para mim que Saulo, 13 anos depois, ele não tinha desenvolvido um ministério significativo, porque a Bíblia diz que Barnabé vai para Tarso, ele tem que procurar por Saulo. Então ele não era um cara extremamente conhecido, fácil de se achar, e ele leva Saulo para Antioquia. E a Bíblia diz que eles ficam ensinando Paulo e Barnabé ali por 2 anos. Depois, e eu amo esse texto, a Bíblia fala que os profetas, as autoridades se juntam, impõem as mãos sobre Paulo e Barnabé, os enviando para o chamado que o Espírito estava chamando. Então a Bíblia fala que esses caras entenderam: o Espírito Santo está chamando eles para algo e a gente só tem que dispensar eles, a gente só tem que enviá-los. E eles saem para viagens missionárias, depois eles se dividem e o mundo gentil começa a ser ganho. Só que o que acontece depois disso? Apesar do centro ser Jerusalém e região, existiam judeus em todos os lugares, inclusive judeus convertidos. Paulo começa, é claro que são anos que se passam, mas Paulo vai para várias cidades, Filipos, Corinto, região da Galácia, e começa a converter os gentios. O que começa a acontecer depois disso? Alguns judeus convertidos ao cristianismo começam a chegar nesses lugares que Paulo tinha ganho muitos gentios e começam a dizer assim: gente, tem relato histórico disso, tá? Fala assim: vocês não podem ouvir Paulo, vocês querem ser salvos mesmo? Vocês precisam crer em Jesus, mas Jesus era judeu, então vocês precisam se circuncidar, vocês precisam se afastar de alguns alimentos, vocês precisam guardar os sábados como nós, judeus. Então eles queriam transformar esses novos gentios convertidos ao cristianismo em judeus. E Paulo fecha o pau com eles. O que Paulo faz depois disso? Ele faz isso 2 vezes. A Bíblia diz que ele sobe para Jerusalém para submeter a sua pregação e a sua doutrina e o seu ministério aos apóstolos. É isso que a gente está vendo aqui, a segunda vez que Paulo sobe para submeter o seu ministério aos apóstolos. Então, Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 1, Paulo diz assim: 14 anos depois subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de ele vai falar de volta, revelação. E expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que me pareciam mais influentes. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele foi direto aos apóstolos. Está dizendo: não fiquei falando para qualquer um em Jerusalém, aqui já tinham muitos convertidos. Ele está dizendo: fui nos cabeça, para não correr o risco de ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se. O que ele quer dizer? Cara, eu levei um cara comigo que era gentil, existiam judeus comigo, mas nem Tito, que estava comigo, que era obreiro comigo, eles falaram que Tito tinha que circuncidar, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos, aí ele está dizendo qual é a questão, infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então não faz diferença nenhuma para mim. Era encardido Paulo, né? Vamos falar a verdade, né? Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram em nada. Ele é osso duro, Paulo. Ao contrário, agora olha o que ele diz: reconheceram
que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para os judeus. E aí ele diz: reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tido como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que deveríamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Queridos, então esse texto é tão rico, a gente pode tirar tanta verdade daqui, mas eu queria que você entendesse algumas coisas. Paulo, depois de Jesus, sem dúvida nenhuma, ele é a figura mais importante do Novo Testamento. Esse cara sozinho, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento, quase metade do Novo Testamento. Esse homem sozinho, ele evangelizou a maior parte do mundo conhecido no seu tempo. Ele se tornou provavelmente o seguidor mais intenso, o servo mais dedicado de Jesus nos seus dias. Ele trabalhou mais do que todos os apóstolos, porque ele mesmo diz: olha, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Tem duas maneiras de você entender isso. Uma é, se pegar aí o que trabalhou mais, eu trabalhei mais que ele. E outra forma é entender, se juntar tudo que os outros apóstolos fizeram, eu trabalhei mais do que todos juntos, que eu acredito que é do que ele está falando. Então, Paulo traz quase toda a doutrina da igreja, estão nas epístolas apostólicas, mas mesmo assim, mesmo Paulo se tornando esse cara, ele subiu para Jerusalém, para submeter não só a sua doutrina, mas a sua vida, o seu ministério, ao julgamento dos apóstolos. Então, apesar de tudo que ele tinha, de tudo que ele construiu, ele não se tornou rebelde, um cara avulso, que não era ligado a ninguém, que não prestava contas a ninguém. Então aqui ele está falando: essa foi a segunda vez que eu subi para submeter a minha pregação, o evangelho que eu prego, o meu ministério. Então por que Paulo vai submeter isso aos apóstolos? Porque Paulo sabia que o que Jesus começou com aqueles 12 homens. Barnabé foi quem acompanhou Paulo e apresentou ele para quem? Para os apóstolos. Quando Paulo foi chamado em Antioquia, foi abençoado e depois enviado com o apoio dos apóstolos. Então foram as autoridades reconhecidas de Jerusalém que impuseram as mãos sobre ele para enviar ele para o seu ministério, reconhecer quem ele era. Então, apesar de Paulo ter se tornado muito maior do que esses caras, ele sabia que ele estava ligado a eles de alguma forma, reconhecia a sua autoridade. Então, mesmo Paulo tendo estabelecido a sua própria família espiritual, porque é isso que ele fez, então acabaram se juntando a ele em vários países diferentes, pessoas que estavam debaixo da autoridade de Paulo, que tinham um ministério parecido com ele, que foram levantados para alcançar os judeus, Então ele tinha sua família espiritual, mas mesmo assim ele entendia que ele tinha uma raiz que estava ligada aos apóstolos. Então é mais ou menos como a gente, irmão, quando a gente se casa, a gente constitui uma nova família. Então o nosso núcleo familiar passa a ser eu, minha esposa, meus filhos. Mas eu não deixo de ter o meu pai e a minha mãe. Eu continuo, apesar de eu ter formado uma nova família, eu sei de onde eu vim. Então existe uma necessidade de pertencimento em todo ser humano. A gente precisa saber de onde veio, qual é a nossa origem. A gente precisa fazer parte de algo que é maior do que nós. A gente precisa ser família, a gente precisa dividir a vida, a gente precisa pertencer a algum grupo específico, e isso é bíblico. Por quê? Porque Deus fez tudo de forma que ninguém se resolvesse sozinho. Você vê que as declarações do Evangelho, elas mostram isso. Jesus vai dizer assim: aonde estiverem dois ou mais, o que dois ou mais ligarem na terra, será ligado no céu. Várias vezes Paulo vai falar sobre o mutuamente uns aos outros. O Novo Testamento repete cerca de 60 vezes expressões como mutuamente
e uns aos outros. A Bíblia fala sobre não deixar de congregar, a Bíblia fala sobre considerar não só propriamente o que é meu, mas o que é do outro. A Bíblia vai falar sobre aconselharmos mutuamente. A Bíblia vai falar sobre confessarmos os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Então a Bíblia estabelece princípio de família. Você já percebeu que a Bíblia diz assim, que Deus é aquele que faz o solitário habitar em família? Por quê, irmão? Cantarino falou isso uma vez, eu achei tão precioso. Ele falou, sabe por quê? Porque multidão não cura solidão, mas família cura. Então é isso que Deus tem para nós, isso é uma necessidade. Então você vê, eu estou com filhos chegando agora na adolescência, e você percebe como todo adolescente ele começa ali a partir dos 10, 11 anos de idade, 12 talvez, a buscar um senso de identidade. Então ele vai se identificar com algum grupo que seja. Então eu lembro que na minha época foi a galera do skate. Então quem andava de skate falava do mesmo jeito, usava roupa do mesmo jeito, praticava o mesmo esporte, assistia as mesmas coisas, ouvia o mesmo tipo de música. Então os adolescentes eles estão em busca dessa identidade coletiva. Então é por isso, inclusive, que a adolescência é tão vulnerável, porque é nesse momento que às vezes pessoas e grupos mal intencionados conseguem arrebatar o coração dos nossos filhos, mostrando que eles podem fazer parte de algo, de uma família. E é claro que isso acontece com os adultos também. Todos nós temos uma necessidade de pertencimento, e isso por só não é ruim, isso não é uma coisa ruim. Agora é claro que pode ser explorada da forma errada. Eu costumo dizer que uma das coisas mais gratificantes para mim na vida ministerial, irmão, eu estou viajando há 20 anos quase pregando. E eu vou confessar para você, quando eu comecei a viajar, eu acho que mais ou menos em 2008, ir para algumas cidades, outros estados, e teve um ano de virada. No fim, eu ia sempre, estava aqui em torno do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em dezembro de 2010, eu preguei pela primeira vez na Alcance, e que foi para o site, para Orvalho, essa mensagem, e isso gerou meu primeiro convite. Foi a primeira vez que alguém me mandou uma passagem de avião, e os outros lugares eu fui de carro, e me colocou num hotel para eu pregar na igreja. Isso foi no final de 2010, e quando chegou 2011, irmão, assim, de uma hora para outra, explodiram os convites. E eu conheci muitos estados e muitas cidades já em 2011. E vou te falar, você se encanta com isso. Você fala assim, caraca, tem alguém querendo investir financeiramente para me pagar uma passagem de avião, me colocar em um hotel. Não era uma coisa que eu fazia com frequência, né? Eu tinha viajado a trabalho, ficado em hotel, viajado de avião, algumas vezes a trabalho, mas eu nunca tinha pago para ir para um hotel, alguma coisa assim. Então ir para um... poxa, eu estou aqui no hotel, estou conhecendo outras cidades, é meio fácil você se deslumbrar um pouco com isso. Eu não sei para os outros, mas para mim o deslumbre acabou bem rápido, né? Eu já viajei tanto que às vezes você não sabe nem onde você está quando acorda, você não lembra para que lado da cama que você tem que sair para ir para o banheiro. Então a verdade é que a estrada é meio solitária. Mas apesar de ter a parte legal de viajar ministrando, né? E hoje indo para alguns lugares do mundo pregar, irmão, não existe nada comparável àquilo que a gente constrói na igreja local. Então, olhar, né, para o Diego, o Eros, que a gente está tantos anos junto, o nível de relacionamento e amizade que a gente tem. Eu tenho aqui, o Braguinha não está aqui, acho, mas o Braguinha eu comecei a discipular quando tinha 18 anos, está aqui hoje casado, desenvolvendo ministério. Quantas pessoas a gente acompanhou, Michel e a Thais, a gente acompanhou desde o namoro,
fez, né, acompanhou, fez casamento, aí a gente apresentou o Estevão aqui. Então essa coisa de fazer parte da vida das pessoas e fazer parte de uma família, irmão, é uma coisa que não tem preço. Eu ouço as histórias do Daniel há anos, falando do coração dele sobre missões. Hoje a gente tem o Gabriel e a Mari aqui, que estão cuidando das missões aqui, né, junto com o Eros. Então vê tudo que ele tinha de promessa, e agora vê a filha, né, a Mari é filha deles, vê ela correspondendo a isso, eles estarem aqui abraçando. Poxa, a gente viu a história, eles não estavam aqui ainda, mas quando começaram a namorar, casaram, a gente conheceu o Gabriel, viu o coração deles ardendo por missões. Isso, fazer parte de uma família espiritual é uma coisa assim que é muito mais especial do que qualquer uma dessas coisas, e isso é muito precioso. A gente precisa sim de uma identidade coletiva. Agora entenda o que eu vou te falar, e isso é muito importante, e eu estou chegando aqui no coração da mensagem. O problema é que muitas vezes, na busca de uma identidade familiar, para que a gente consiga se encaixar, a gente acaba abrindo mão da singularidade que nós temos. Então é claro que você entra numa família, existe um ajuste, né? Eu costumo dizer assim, eu acho que todo mundo que casou aqui já passou por isso, mas foi a minha experiência muito forte. Eu digo assim, quando você casa, você descobre como a sua família é estranha, porque é a primeira vez que você olha a sua família de fora. Aí quando você tem o contato com outra família, próximo, você olha e fala assim, nossa, minha família é estranhona. Não é assim? Quem já se sentiu aí, já sentiu assim, levanta a mão. Vocês estão meio mentirosos, eu acho. Mas gente, eu digo assim, por quê? Porque toda família é estranha, né? Então, agora toda família vai ter coisas boas e coisas ruins. Agora, é claro, irmão, que você então fazer parte de uma família espiritual, isso mexe com quem você é. Isso soma, contribui com a sua identidade. E as famílias espirituais, as igrejas que são uma família espiritual de verdade, elas acabam mexendo muito com o que a gente é, porque a cultura da família acaba entrando em nós. Eu costumo dizer assim, eu casei com a Dani, a gente namorou bastante tempo e aí casou. Então, eu acabei pegando algumas coisas da família dela. Então, por exemplo, irmão, a gente nunca foi muito de café da manhã em casa. Até hoje eu não sou com a Dani, né? Mas meus pais, apesar de tomarem café, eles nunca comiam queijo e presunto no pão. O pai da Dani é aquele que toma café depois de almoçar e jantar, gente. Então não pode faltar o café com pão, e ele nunca come um pãozinho, ou sem um ovo, ou sem queijo e presunto. Hoje eu como queijo e presunto. Então foi algo, é uma bobeira, mas algo da família dela que entrou na cultura e faz parte da minha família. Agora eu tenho certeza que existem coisas minhas que foram acrescentadas à família dela também. Então quando as famílias se juntam, isso acontece, começa a criar a identidade de uma família. Eu lembro que no começo, a primeira conferência One Cornerstone que a gente fez aqui, e a gente morava num condomínio aqui perto, e quando a gente comprou o triplex lá, eu comprei um, meu sogro comprou outro, meu sogro comprou outro sobrado, e ele colocou para alugar. E quando a gente fez a One Cornerstone, tinha acabado de sair um inquilino. Aí o que a gente fez? O pessoal do One sempre vem 18, 20 para cá, a gente colocou todos os meninos solteiros, a gente colocou nessa casa ali. E a gente ficou ali uns 5 dias em contato muito direto, tomando café junto, almoçando junto. E eu percebi uma coisa, apesar de já ter relacionamento com eles, que eu não tinha tido, que eles leem muito. Então todo livro que eu falava, tudo que eu citava, tinha algumas pessoas no grupo que falavam assim, eu já li. E eu falei, e eles eram uma molecadinha novinha, eu falei, cara, esses caras leem muito. E isso é uma cultura do One. Então quando você entra, ou você se adapta a essa cultura e você começa a ler também, ou você vai começar a ficar perdido, e quando tiver uma roda de conversa, você vai ser o único que só leu o Gibi da Mônica.
né? Então, aquilo que é uma cultura da família acaba entrando em você. A gente pastoreou jovens por muitos anos, e a gente sempre bateu muito na questão de santidade, de roupa. A gente falava muito sobre as roupas, porque vamos falar, né? Misericórdia. A gente começou a pastorear aí umas irmãs com uma calça, aquela calça da mulher gato, parecia uma espingarda de matar crente, né? Você falava, Deus é justo, mas essa calça aí superou a justiça. Então a gente sempre bateu nisso. Com o tempo, esse zelo virou uma cultura. E eu vi várias vezes jovens solteiros chegarem e fazerem comentários ruins acerca de alguma menina da igreja, e eles serem repreendidos não por mim, por outro jovem. Falar, cara, é sua irmã, velho. Você está precisando orar, hein, cara. O que acontecia? Ou o cara mudava e santificava a sua vida, ou ele não aguentava e ia embora. Então isso é uma cultura daquela família que acaba entrando em você. A gente tem aqui essa coisa da adoração intensa, barulhenta. O Daniel falou no começo, eu cheguei aqui e falei, né? Poxa, mas esse louvor é demorado. Hoje ele é um miojo. 3 minutos ele está deitado no chão já. Se deixar hoje ele teria umas 5 horas de adoração, o culto, né? Então a cultura entra, ela acaba tomando em você. Então, quando a gente se identifica com um grupo, a nossa identidade acaba sendo acrescida da identidade daquela família espiritual. Agora entenda o que eu vou te falar. Em lugares saudáveis, da mesma forma, a identidade da família espiritual é enriquecida por aquilo em que você é diferente. Eu lembro quando essa mensagem nasceu de uma coisa muito simples. Logo que a gente começou a igreja aqui, a gente tem o Renan aqui na igreja, que o Renan não está aí hoje. E o Renan é uma figura peculiar, né? Ele já estava ontem ele estava estiloso. E aí o Renan começou aqui a tocar teclado. Quem lembra? Um barbudo assim, magrinho. E aí eu vendo ele tocando e já era muito bom, e de repente ele tirou uma concha do mar, começou a fazer barulho, e tirou uma flauta irlandesa. Nossa, parecia que eu estava do Senhor dos Anéis. Eu falei para ele quando terminou a primeira vez, falei, cara, quando você pegou essa flauta, parecia que já ia entrar uns leprechal, uns anão dançando aqui, né? E falei, caraca, então ele é muito diferente. E teve um dia que a gente estava aqui num período de adoração, e eu fui para o chão, e eu ouvi Deus falar comigo. E Deus falou para mim assim, ouve esse menino. Irmãos, foi muito no comecinho da igreja. Ouve esse menino, porque tem algo nele, na identidade dele, que vai ajudar a formar a identidade da Cornerstone como adoração. Eu falei, cara, é isso. Eu sei que nós acrescemos a ele, mas a identidade dele somou a quem a gente é. Então eu aprendo o que é bom, eu contribuo com o que é bom em mim também. Agora, o que eu não posso é abrir mão da minha peculiaridade para me encaixar no grupo como um todo. Você entende o que eu quero dizer? Então é claro que eu não estou falando de não corrigir o que é errado, não estou falando disso. Eu estou falando de aprender a valorizar o que eu me identifico com a família espiritual, no que eu sou parecido, no que eu olho para essa família, e eu falo, isso aqui é o que eu sou, mas é aprender a valorizar também no que eu sou diferente, porque isso é o que mais acaba crescendo. Queridos, eu fui, e principalmente quando a gente está num tempo onde parece que o mais incrível que você pode fazer é padronizar as coisas. Eu lembro que alguns anos atrás a gente foi numa igreja em São Paulo, uma igreja que eu não vou revelar o nome, apesar de me sentir muito tentado, mas a ética chatolina me diz que eu não posso, mas é uma igreja muito grande, e é uma igreja preciosa. Não é a igreja que eu escolheria para congregar, mas é gente séria, gente. Eu não estou falando de gente que... Eles são muito sérios, eu tenho um respeito muito grande por eles.
Mas eles são uma igreja tão grande que eles começaram a receber caravanas do Brasil inteiro para mostrar como eles se organizavam, como eles trabalhavam e como eles chegaram a ser uma igreja tão grande e sensacional. Então a gente foi com 2 ônibus para lá, não era Cornerstone, era a antiga igreja ainda, e foram os pastores, diáconos, líderes de ministério. E quando a gente chegou lá, tinham palestras que era para todo mundo e tinham palestras específicas. Então você tinha uma palestra com o pessoal do departamento financeiro, e aí você pegava o nosso departamento financeiro e levava para lá. Então em alguns momentos você tinha que escolher qual apresentação você ia receber. E eu lembro que numa dessas coisas específicas, eu fui ouvir sobre o time de adoração. Então eu sou aquele cara, irmão, que eu toco até a campainha e sai desafinado. Eu sou tipo um chofar. Você já viu que o chofar, não importa o tom que estejam tocando aqui, ele sempre vai dar na trave. Ele tem uma nota, acho que inexistente, né? Então eu sou esse cara. Se eu mascar chiclete e bater palma, alguma das coisas vai sair esquisita. Mas eu sempre tive o meu coração ligado com a adoração. E aí eles estão apresentando a adoração deles, e eles mostraram e estavam ensinando para a gente como eles tiveram uma ideia genial e funcionou. Qual era isso? Eles falaram: olha como que funciona a adoração aqui. A gente tem, a primeira coisa que a gente fez para manter um padrão, por quê? Porque a gente percebeu que os cultos tinham um padrão muito diferente às vezes do time de adoração. Então a gente acabou com os times de adoração, não tinha mais banda. A gente fez um cadastro de todos os músicos e do seu instrumento. Então, a pessoa quando ia tocar, ela nunca sabia com quem ela ia tocar. Então, ela recebia uma escala que ele ia ser o baixista naquele dia. Então, ele não sabia com quem ele ia tocar. Mas na virada do ano, todos os músicos recebiam uma lista. Isso para mim foi uma das coisas mais assustadoras. Se eu não me engano, com 60 músicas. Então aquelas 60 músicas seriam as 60 músicas que seriam tocadas no ano seguinte. Então todo mundo recebia a música, a partitura, né, o beat, a velocidade em que seria tocada. Então o cara ele tinha a lista das músicas, o tempo em que ia ser tocado, a nota em que ia ser tocada, e todo mundo tocava igual. Olha que incrível. Então a partir daquele momento não tinha mais nenhuma alternância de qualidade das equipes, e a gente tinha todas as equipes, todos os cultos com o mesmo nível de excelência. Uau! Irmão, eu saí de lá até abrindo colarinho, que eu fiquei agoniado. Mas as pessoas que estavam comigo acharam incrível. E aí a gente saiu, irmão, eu tentei ficar quieto, diante de Deus. Eu saí e pensando em tudo aquilo, e aí eles, nossa, que incrível, que excelência, como sempre tem o padrão. E eu estava quieto, até uma das pastoras virar para mim e falar assim: nossa, Farley, você não falou nada, o que você achou? Eu falei: gente, eu achei que tem tanta ordem que não tem espaço para o extraordinário. E aí ela perguntou: mas o que você quer dizer? E eu lembro que eu usei uma referência de um amigo meu, então vocês não se incomodem com o que eu vou falar, porque eu falo isso para ele, tá? É um amigo do coração de dentro da minha casa. Eu falei, usei ele como referência. Eu falei: gente, olha o Alessandro Vilas Boas. Ela falou: o que tem? Quem ouviu aqueles primeiros álbuns, bem rústico que eles gravaram? Rústico é uma palavra bonita. Mas você olhava o Alessandro, gente, vamos falar a verdade, ele sabe que isso é verdade. Mas o cabelo era esquisito, a voz era esquisita, a composição era esquisita, a letra era esquisita. E o resultado disso é que era incrível, justamente por ser diferente. Então não tem ninguém igual ao Alessandro, né? Então o Alessandro até me contou, a gente estava conversando sobre isso uma vez, e é interessante porque o Alessandro acho que está com 32 anos agora, mas muitas das músicas que estouram agora ele fez quando era molequinho, 18, 19 anos.
Ele falou que ele tocava essas músicas assim e as pessoas não compreendiam. E ele falou que ele era motivo de piada. De ele chegar numa roda da igreja, o pessoal falar: chegou aí o macumbeiro gospel, que fica cantando aquelas coisas esquisitas dele, só ele que gosta. O que era isso? Era uma identidade. Aí eu falei o que eu quero dizer com tem tanta ordem que não tem espaço para o extraordinário? O que ia acontecer com Alessandro Vilas Boas nessa igreja? Ele nunca ia ser o Alessandro Vilas Boas. Sabe por quê? Porque ele nunca ia ter espaço para colocar a identidade dele para fora. Ele nunca ia ter espaço para ser diferente. Ele nunca ia ter espaço para sair do padrão. Então, querido, é claro que quando você fala de uma igreja, existe uma identidade coletiva, né? O Diego fala muito sobre isso. A gente gravou 2 álbuns aqui, tá para sair o segundo, né? Tem um que foi, na verdade, tem um menorzinho que foi gravado na minha casa. Teve um som de uma casa que a gente gravou aqui e teve o novo som de uma casa que a gente gravou em agosto. Por que não saiu ainda? Não saiu ainda porque a gente fez uma parceria com o Vini do F-Hop. O Vini abriu um braço da Warner, né, chamado Farol, e é uma distribuidora. Então eles vão ajudar a divulgar o nosso material e fazer isso tudo certinho, com os protocolos, e isso traz um processo jurídico um pouco mais demorado. A gente está ofertando para todo mundo que ministrou, a gente vai chegar nessa hora, então a gente está fazendo toda a documentação certinha. Isso está atrasando um pouco o lançamento das músicas, mas a gente está profissionalizando o processo. E o nome é o som de uma casa. Por quê? Porque é o som da nossa casa. Então a casa, ela tem um som, apesar de que cada um ser diferente do outro, né? Então é tão precioso, porque a gente tem o Diego, ele tem a característica dele. A gente tem o Henrique, todo mundo aqui tem a sua identidade. O Henrique tem um som mais introspectivo e é muito precioso isso, porque tudo que ele toca de alguém fica diferente, e é legal por causa disso. Agora ele é um som mais para dentro. O Oziel, se você fizer uma transfusão, você pega 10 pessoas, você já viu aquele negócio que tem? Um pastor contra 20 macumbeiros. Se você colocar o Oziel contra 20 depressivos e fazer uma transfusão de sangue, sai todo mundo dando risada, contando piada e pulando, né? Então o Oziel tem essa identidade para cima. Agora nada destoa do som da casa, né? Pastor, o meu chamado é um sertanejo evangélico. Eu vou falar: glória a Deus, vamos achar uma igreja para você. Não cabe, né, gente? Não tem jeito assim, não vai dar. Não vai dar, né? Pastor, eu gosto daquelas músicas canela de fogo mesmo, que a gente canta com raiva. A gente vai achar uma igreja para você também. Então tem um limite disso, né? Então o Diego costuma dizer: o som da casa precisa vir primeiro, mas a sua peculiaridade, ela precisa aparecer. Eu tenho 3 filhos, então quando você vê as crianças, já nem tão criança assim, mas irmão, eles são completamente diferentes um do outro em alguns aspectos, em outros são muito parecidos. Eu lembro que algum tempo atrás eu fui ministrar em Foz, até na igreja de um pessoal muito amigo que teve aqui, o pastor Valdir. Eu acho que muitos de vocês estavam. E, irmão, você vai para Foz, sempre tem um interesse secundário, que é ir no Paraguai fazer umas compras, que ninguém é de ferro, né, gente? E eu gosto muito de perfume, eu sou aquele que coloca perfume para dormir, né? Eu ponho perfume, a minha esposa está vendo, eu ponho para mim, para eu ficar me cheirando. Ponho no braço e fico: nossa, eu sou muito cheiroso, né? E é verdade, irmão, é verdade. Ponho na cama perfume, no travesseiro. Eu gosto de me sentir cheiroso. Minha tentação é pôr perfume no gato, só que diz que o gato lambe e não pode, mas eu queria que o gato tivesse o meu perfume,
Então assim, eu gosto de perfume. Então sempre quando eu vou para Foz, eu vou comprar um perfuminho, né, gente? E aí eu lembro que eu estava lá numa loja bem grande, e a gente entrou na loja, eu e a Dani, e desamarramos as crianças, né? Eles saíram. Irmão, eu tentando sentir os perfumes, as crianças bagunçando, e eu tô com uma vendedora, era uma vendedora paraguaia, e ela falava comigo e eu olhava para as crianças assim. E eu falei, acho que ela está com medo que as crianças derrubem alguma coisa, tal. E aí uma hora ela falou assim, são seus filhos? Eu falei, são. E nesse momento ela estava me apresentando os perfumes. Antes não tinha muitos Elixir, né? Agora entraram muito, né? Que aquela fragrância mais intensa. Então ela estava me explicando, ela está falando, você tem 3 níveis aqui. Você tem o toilette, que é o mais suave. Aí você tem o parfum, que é mais intenso. E ela falou, e agora a gente tem o Elixir, que até você pode misturar com outro perfume, então é o mais intenso, mais forte. Ela está me explicando essas diferenças. Aí no meio disso ela fala assim, são seus filhos que estão correndo ali? Eu falei, são. Ela falou, eu tenho 3 também, eu já me aliviei. Eu falei, então ela deve saber como é, né? Aí ela falou assim, eles são muito diferentes? Aí quando ela falou isso, eles chegaram, os 3. Eu falei, eu vou te explicar para você entender. A Luísa era a última. Eu falei, tá aqui, ó. Toilette, parfum e Elixir. Ela falou, entendi. Então você olha, irmão, em alguns aspectos, eles são únicos. Eles têm característica única. Em outros aspectos, você olha e fala, são os filhos do Farley. Em outros aspectos, eles são muito semelhantes, né? Então, a gente, querido, a gente tem um rio, a gente tem uma graça, né? Quando a gente fala de ter o seu rio, o que eu quero dizer com isso? Quem já foi aqui descer o rio Nundiaquara de boia? Caraca, vocês são tudo uns piá de prédio mesmo, né? Quase ninguém foi descer o rio de boia. Gente, eu estava conversando com o Paulo, dá um oizinho ali, o Paulo e a Ariadna. O Paulo tem esse jeitinho ali tão quietinho. Aí a gente recebeu eles em casa por um tempo muito precioso. Cara, o Paulo é tipo o crocodilo Dundee. Ele estava me contando o dia que ele mergulhou no rio para pescar peixe de arpão, mas descobriu uma sucuri lá embaixo. O que ele fez? Arpoou a cabeça da sucuri para não atacar ele e saiu com a sucuri do rio. Eu falei, caraca. Não, o primeiro foi assim, eu peguei uma sucuri lá. Eu falei, é mesmo, matou uma sucuri gigante. Mas como que foi? Mergulhando no rio à noite. Falei, caraca. Então, mas vocês são tudo piada de prédio. Descer o rio de boia é muito curitibano, né? Então você vai lá, então o rio Nundiaquara é um rio que normalmente o pessoal vai lá em Morretes, pega uma boia de carro, uma boia de caminhão, joga aquela boia e sobe dentro e desce o rio. E a pergunta é, o que você precisa fazer para descer o rio? Nada. Você só tem que entrar e deixar aquilo te levar. Então, ministerialmente, a gente costuma dizer que a gente encontra o nosso rio. Você sabe onde você tem uma graça diferente. Então, eu como pastor de igreja, irmão, eu tenho que pregar sobre tudo. Mas eu sei que existem coisas que eu tenho uma graça diferente. Quando a gente fala de oração, de chamado, quando a gente fala de vida devocional, avivamento. Então a gente tem um rio como igreja. Agora, o que eu quero é que as equipes não sejam iguaizinhas, mas que cada um coloque a sua identidade para fora. Então é por isso que sempre quando alguém chega aqui na igreja, as pessoas têm dificuldade em lidar com isso. Porque chega alguém novo na igreja e fala, vai ter um tempo com a gente, fala assim, pastor, eu quero servir em qualquer coisa. Eu brinco que eu acho que eu vou mudar o nome do banheiro para prova de santidade. Porque todo mundo que quer mostrar que tem um coração bom, fala assim, pastor, eu estou disposto a qualquer coisa, até limpar o banheiro. Não é assim? O cara quer mostrar que encara qualquer coisa. Eu falo, cara, é importante você ter essa disposição, apesar de a gente na maior parte do tempo ter um funcionário que faz isso aqui, mas alguém precisa limpar o banheiro. Mas apesar de sua disposição ser muito boa, eu quero saber o que queima no seu coração. O que queima aí? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor opera em nós, tanto o desejar quanto o realizar. Então eu preciso entender
qual é a peculiaridade para que Jesus te chamou. Então, apesar da gente estar disposto a fazer outras coisas, irmão, eu faço a parte administrativa aqui da igreja ainda. A gente até tentou algumas pessoas, uma que a gente não tem recurso para pagar, então tem algumas limitações, por muitas coisas não terem estrutura ainda. Agora, eu odeio a parte administrativa, odeio papel, ter que mexer com conta, mas eu faço porque a gente não faz só o que gosta, porque tem uma necessidade e eu vou suprir. Agora, o melhor que a igreja pode receber de mim não é isso. O melhor que a igreja pode receber de mim é aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Então, quando eu entendo qual é o seu chamado, eu tento empurrar você para isso, e é claro que isso não depende só de mim, isso depende da sua resposta também, mas eu vou ter você aonde Deus te chamou, e nesse lugar você vai ser mais feliz. Você vai fazer com maior fidelidade, você vai ter uma graça para fazer isso. E o que você tem de melhor para entregar para a igreja é exatamente naquilo que você é diferente, e não só no que você é igual. Agora, como encontrar essa identidade pessoal e ser fiel a ela? Eu queria que a gente voltasse ao texto de Gálatas. Então vá comigo lá de volta, Gálatas capítulo 2. Eu quero que você leia de volta, pensando em tudo que a gente falou até agora. Então Paulo diz assim: fui para lá por causa de uma revelação, e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo porém em particular os que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão, e não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Então, mais uma vez, Paulo está falando da revelação. Ele está dizendo que ele entendeu o seu chamado, sua comissão, sua identidade. Ele entendeu naquele momento. Irmão, entenda que quase ninguém mais fazia isso, mas naquele momento ele entendeu a singularidade do ministério que Cristo tinha para ele por uma revelação. Então ele entendia que, apesar de estar ligado aos apóstolos, o chamado que Deus tinha para ele era algo extraordinário, era algo novo, que outras pessoas não entendiam. Ele entendeu isso por uma revelação e foi submeter aos apóstolos. E a Bíblia vai dizer que os apóstolos se reúnem, eles deliberam sobre tudo que Paulo trouxe, e eles chegam a uma conclusão. Qual foi a conclusão dos apóstolos? Vamos ler ela a partir do versículo 7. Então Paulo vai dizer assim: eles não rejeitaram o que eu apresentei. Ele vai dizer ao contrário: reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos. Então ele está dizendo, eles entenderam o meu chamado. Assim como Pedro, não só isso, mas há uma comparação aqui. Assim como Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram que deveríamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Então olha só qual é o resultado, querido. Apesar de Paulo entender a responsabilidade, a ligação que ele tinha com os apóstolos, ele entendia também a peculiaridade do seu chamado, e os apóstolos entenderam, inclusive fazem uma comparação, porque nesse momento aqui, Pedro era o principal
apóstolo em Jerusalém. A gente pode dizer que ele era o bispo de Jerusalém. Essa posição muda depois e quem assume é Tiago, irmão de Jesus. Provavelmente que Pedro começou a ter um ministério mais itinerante, alguns anos depois, e viajar mais. Então ele transferiu esse bispado para Tiago, irmão de Jesus. Mas nesse momento aqui, quem liderava os apóstolos era Pedro. Então eles estão fazendo uma comparação. Então eles estão dizendo: olha, a gente entendeu. Assim como Pedro é o principal apóstolo para os judeus, você é o principal apóstolo para os gentios. Então o que eles estão dizendo, em outras palavras, é: nós estamos de alguma forma juntos. Nós temos a mesma missão, nós servimos o mesmo Senhor, nós pregamos a mesma Bíblia, nós estamos no mesmo reino, mas nós temos graça diferente. A nossa graça é para alcançar os judeus, e a sua graça é para alcançar os gentios. Irmão, isso é maravilhoso no reino de Deus, a multiforme sabedoria de Deus e as diversas formas de Deus se mover. Então, por isso, se você está aqui, você entende que essa é a sua casa, seu lugar, a melhor forma de você agregar essa família é ser edificado, lapidado, aperfeiçoado, mas sem imitar ninguém, sem abrir mão daquilo que você é diferente, da sua peculiaridade, o que faz você único, o que você tem que a gente não tem, a gente pode receber. E a gente quer te ajudar a colocar isso para fora, o que queima no seu coração. Eu lembro de uma situação que me marcou tanto, de um dos pastores que me discipulou, isso faz muitos anos já. E eu lembro que na época estava em evidência o ministério Escolhi Esperar. Você lembra desse ministério? Gente, eu fiz as contas esses dias, como faz tempo isso. Faz quase 20 anos. Mas esses caras fizeram um regaço no Brasil, falavam sobre santidade, sobre você escolher, esperar pela pessoa certa. Então era uma mensagem muito preciosa. E eles se tornaram tão fortes naquela época, que quando eles vinham para alguma igreja, os adolescentes, eu vi gente acampar barraca na frente da igreja, na porta da igreja, para ser um dos primeiros a entrar, um dia antes. Então era uma coisa assim espetacular. E eu lembro que levaram esse ministério para a igreja, e a gente teve ministração da manhã. Eu já era casado, tudo, mas estava ali como quem tinha o ministério junto dos jovens, aprendendo. E quando chegou a hora do almoço, o pastor da igreja me chamou para almoçar junto. Eu não estava lá na igreja fazia muito tempo. Ele falou assim: e aí, Farley, você está gostando? Eu falei: estou gostando muito. E esse cara, um baita mestre das escrituras, ele falou assim: Farley, você sabe que eu ensino tudo que eles ensinam. Ele falou: se eu fosse ensinar, provavelmente eu ia ser mais bíblico, mais expositivo, mais profundo. Parecia uma coisa super arrogante até esse momento. Mas aí ele complementou dizendo assim: mas eu nunca teria a mesma linguagem, o mesmo acesso ao coração dos adolescentes. Eu nunca exporia da mesma forma. E isso fala da graça que esses caras têm, e eu quero receber disso. Você está entendendo? Então entender a sua identidade fala de entender o que é fazer parte de uma família, mas entender qual é a sua graça. É claro, querido, que às vezes você pode ser tão diferente e você ter tanta falta de identificação, que isso mostra para você que aqui não é a sua família. Irmão, está tudo bem, e a gente vai te ajudar a encontrar uma família. Então às vezes eu já tive casos assim. Fala: pastor, a gente ama a igreja, a gente ama você, mas 1h15, 1h30 de adoração, pastor, a gente não se adapta. E essa pessoa falou assim: mas tem que ter 1 hora de adoração todo dia. Eu falei: não tem. Ufa, não é porque tem, é porque a gente ama fazer isso. A gente não faz porque precisa. E se Deus mover, a gente vai ter 5 minutos, mas ter esse tempo de adoração é porque a parte do culto que a gente entrega para Ele, a gente ama essa parte. Na verdade, o que a gente gostaria é até ficar mais. E aí eu falo: só que essa é a nossa identidade. A gente nunca vai abrir mão da nossa identidade para acolher você.
Agora, se você não se adapta, talvez seja um sinal de Deus te dizendo que aqui não é seu lugar. Irmão, está tudo bem. Eu tenho certeza que a gente não vai ser o melhor lugar para todo mundo. Eu dou cobertura para uma única igreja aqui na cidade de Curitiba. A gente vai começar a acompanhar o Bartô num trabalho que ele vai começar a fazer na casa dele agora, bem embrionário, mas eu dou cobertura para uma igreja, que é a comunidade de casa. E eu lembro que no final de ano eles fizeram uma reunião, juntaram os líderes, e eu fiz uma pregação sobre liderança, e a gente abriu para perguntas. E chegou num momento que um dos líderes lá levantou a mão e falou assim: pastor, ajuda a gente. Se eu não me engano eram 180 pessoas, não era uma igreja muito grande. Ele falou: pastor, a gente teve 180 visitantes durante esse ano, mas a igreja cresceu só 20 membros. Então isso significa que essas pessoas passaram por aqui e não ficaram. E aí ele falou assim: o que a gente precisa fazer para segurar essas pessoas aqui? Eu falei: depende. Eu falei: qual é o motivo dessas pessoas não terem ficado? Elas não ficaram porque não foram recebidas, bem recebidas? É um problema, você tem que resolver isso. Elas não ficaram porque não tinha sã doutrina aqui? Isso é um problema mais grave ainda, você precisa alinhar. Agora, elas não ficaram porque elas não se identificaram? Cara, elas precisam ir embora, porque se elas não forem embora, é a sua identidade que vai mudar. Então talvez para segurar essas pessoas, você precise mudar quem você é, e não entender quem você é uma coisa muito séria. Então, eu lembro que algum tempo atrás, um pastor de uma igreja grande aqui na cidade, grande mesmo, maior que a gente, mas era um cara que eu não tinha relacionamento, ele me ligou e falou: pastor, eu precisava muito falar com você, posso ir na igreja uma tarde? Eu achei estranho, né? Eu falei: o que será que... Eu falei: claro, cara, pode vir aqui. Aí ele veio, se apresentou, e ele falou assim: pastor, eu queria entender uma coisa de vocês, só conhecer vocês de nome, mas alguém me convidou para uma reunião que o Danduque ia estar aqui, e ele falou, eu recebi o convite dizendo que era 8 horas a reunião. Eu queria chegar antes para conhecer a igreja, pegar um bom lugar, só que eu cheguei 7h30 ali na frente. Quando eu desci do carro, já ouvi que o culto já estava rolando, já fiquei brabo. Falei: pô, os caras são muito ruins, né? Anunciam um negócio aberto para pastores e anunciam a hora errada, deve ter começado 7 horas. Ele falou: mas quando eu entrei, eu vi que não tinha começado, que tinha muita gente no corredor, tinha um tanto de pessoas já dentro, mas a banda já estava tocando. Ele falou: eu vim e sentei. Ele falou: eu vim e sentei, e aí eu vi que a banda continuou tocando, e de repente pessoas foram se levantando, e de repente tinha gente ajoelhada, e de repente já tinha gente chorando, e aí eu vi que vocês começaram o culto 8 horas, e nem teve uma abertura, e quando eu vi estava todo mundo adorando já. E ele falou assim: como vocês fazem isso? Como você fez para conseguir fazer o povo responder desse jeito? E querido, se eu olho para trás, eu sei como a gente fez para o povo responder dessa forma. Eu lembro a primeira vez, alguns anos atrás, quando eu fui no AN pela primeira vez em São Paulo, e era uma reunião, tinha umas 500 pessoas, e a gente não tinha aberto a Cornerstone naquilo, mas o Diego tinha ido para lá e tinha falado assim: Farley, se precisa ir lá, porque eles são o que a gente quer ser. E eu lembro que a gente chegou, tinha umas 500 pessoas, irmão, eu fiquei assustado, porque eram 500 pessoas gritando, cantando junto, pulando, levantando a mão, chorando, e eu me fiz a mesma pergunta. Eu pensei: cara, eu já fui em igreja que era boa, e você via uma galerinha que ficava na frente adorando, mas como que esses caras fazem para ficar todo mundo assim? Hoje eu sei, porque foi o que a gente viveu aqui. Sabe como que você faz isso? É sabendo qual é a sua identidade. Porque para ter 500 que correspondem assim, talvez tenham passado 3.000 pessoas ali que não ficaram. Porque passam 100, fica 20, passa 10, fica 2, passa 20, fica 5.
Por quê, irmão? Porque quando você tem uma identidade forte, você não é a igreja que cresce rápido e que agrega todo mundo. Quer ver? Eu vou fazer uma coisa aqui que expressa muito bem isso. Quem de vocês aqui assistiu Vingadores Guerra Infinita? Quem de vocês assistiu? Levanta a mão. Quase todo mundo. Agora, quem de vocês diz assim: Vingadores Guerra Infinita é meu filme preferido da vida? Alguém? Ninguém? Sabe por quê? Porque normalmente o que agrada todo mundo não é especial de verdade para ninguém. Então a gente pode fazer uma igreja que é voltada a agradar quase todo mundo. Agora ela nunca vai ser realmente especial para ninguém. Então, quando abrir uma outra igreja, quando tiver uma outra coisa que chame a atenção, essa pessoa vai para lá. Por quê? Porque ela está em quem está oferecendo alguma coisa diferente. Agora, quando você encontra uma família, outro lugar dificilmente vai servir para você. A gente tem um irmão aqui, eu sempre uso o exemplo dele. O cara pega 3 horas de ônibus para vir no domingo com a família. E aí ele fala com a gente, fala: cara, mas que rolê para você vir para a igreja. Ele fala: mas pastor, eu vou congregar onde? Agora experimentei isso aqui, eu não consigo ir em outro lugar. Então você ter uma identidade forte, fala que você não vai atrair todo mundo, mas você consegue construir uma família, e você consegue construir algo que as pessoas não vão ter em qualquer lugar. Então, a gente não quer ser melhor do que ninguém, a gente não quer ser pior do que ninguém também, mas a gente sabe quem a gente é. Eu quero que você vá rapidamente para um texto comigo, 1 de Pedro, capítulo 9. Desculpa, capítulo 4, versículo 9. Estou já escrevendo uns versículos apócrifos quase. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Pedro diz assim: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, e olha o que ele diz agora: conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ele está falando a mesma coisa, no que você é único. Então olha só, querido, ter a convicção de quem você é, e isso significa algo muito especial para a gente como igreja, para mim como pastor, como ministro, mas muito para você como homem e mulher de Deus. Saber quem você é e entender a sua identidade te livra de uma coisa terrível, que quase todo crente sofre, que é a necessidade de performar, a necessidade de impressionar as pessoas, a necessidade de agradar mais o homem, ou agradar mais a mim mesmo do que a Deus. E eu vou te falar uma coisa chocante, mas eu acredito muito no que eu estou falando. É claro que eu não tenho essa estatística feita de forma científica, mas depois de quase 20 anos viajando, a impressão que eu tenho é que a maioria dos pastores encerram a sua carreira sem conseguir descobrir quem eles são. E quando o cara não sabe quem ele é, quando ele não tem uma identidade definida, ele acaba correndo atrás daquilo que parece o símbolo de sucesso para todo mundo. Então, atrás do que os pastores correm normalmente? Crescimento numérico, construção de propriedade e influência, dinheiro, né? Então, eu vou me sentir realizado no meu ministério quando eu tiver muita gente, quando eu tiver um grande templo, quando eu for respeitado na cidade, quando eu tiver muitos seguidores. Por quê? Porque o cara não sabe quem é.
Então a forma de ele entender que Deus está com ele, tentar mostrar para os outros que Deus está com ele, é alcançando as coisas que todo mundo reconhece como uma marca de sucesso. Então é por isso que os caras fazem conferências para pastores e reuniões, e quando vai falar de crescimento de igreja, irmão, entope de gente. Você já viu que você pode pegar tanto o cara que tem uma igreja de 500, de 1000, ou o cara que tem uma igrejinha com 40 pessoas. Normalmente o sonho desse cara é ser uma mega igreja. O cara quer ouvir, ele quer sonhar. Por que essas conferências vendem tanto? Porque provoca o cara, mexe na identidade que ele não tem. E quando um cara não tem identidade, ele fica sempre correndo atrás daquilo que dá resultado. Então é por isso que tem tanto pastor que toda hora ele é uma coisa. Então uma hora ele é G12, outra hora ele é M12, outra hora ele é MDA, outra hora ele é Rinode, S10, D20. Toda hora aparece alguma coisa que está dando resultado. Esse cara está lá, arrebenta a igreja, causa mal às pessoas. Irmão, eu fui esses tempos atrás numa igreja no interior de São Paulo. Então um pastor me convidou para ministrar na sua igreja, mas para ministrar no encerramento do ano da comunhão de pastores da cidade. E foi muito precioso. Foi um tempo especial assim. Esse cara que me levou, um cara muito querido, com o coração muito no lugar certo. E a gente foi uma reunião especial, e aí no final da reunião, acho que era um almoço, se eu não me engano, tinha uma sala da igreja, foi uma igreja grande que cedeu espaço para a gente almoçar com os principais pastores ligados ali a esse núcleo de comunhão pastoral. Aí a gente está lá e de repente chega um cara, todo animado, sanguíneo, e me falaram assim: ó, esse aqui é o presidente da comunhão de pastores da cidade. Ô, pastor, tudo bem? E aí ele fala: gente, eu tenho que compartilhar uma coisa com vocês, porque semana passada eu fui numa igreja em tal cidade, e esses caras estão fazendo o seguinte agora, eles estão com um modelo de crescimento, que se chama, não lembro se era, e eu conheço o movimento Casas de Paz, e é precioso, então não é uma crítica a isso, mas não era o Casas de Paz, mas era uma coisa assim, o Casas não sei o que. Então os caras fazem assim, eles pegam uma família, eles fazem a reunião, e olha só, esses caras tinham 200 membros, e agora em um ano, eles estão com 1000 membros já, e isso está funcionando, e a gente tem que aplicar esse negócio. Irmão, a minha vontade carnal, era dar um soco naquele cara, falar: cala a boca. Cara, a gente falou de uma coisa tão preciosa agora no culto aqui, que era de mergulhar no Senhor, de entender a essência do chamado para o qual o Senhor nos chamou, e você está nessa, correndo atrás do que dá número, e tem uma roupagem de espiritualidade. Não, mas é isso porque eu quero ganhar Curitiba para Jesus. Que é nada, desgraça, você quer construir um reino. Mas essas coisas entram no coração muito fácil. Mas para mim, querido, a maior prova disso é a falta de entendimento de identidade. Eu lembro que quando a gente começou a igreja aqui, escuta essa história, eu vou me expor. A gente fez uma transição de 2 anos, e a gente ficou quase 1 ano fechado em casa. Aí a gente foi fazer o primeiro culto aberto aqui, que foi em julho de 2021. Nesse lugar já, a gente estava emocionado, irmão. Estamos começando a igreja que a gente está sonhando há tanto tempo. E a gente começou a construir. Deus empurra a gente para umas coisas que a gente não sabe. Porque foi uma ideia até do pastor Luciano para a gente. O Luciano Subirá na transição e falou: cara, começa a fazer um culto na tua casa, não chama de igreja, faz a live do Farley. E a gente começou a fazer um culto toda sexta-feira e transmitir. Ele falou: é importante que as pessoas continuem te vendo. E acabava a transmissão, a gente ficava às vezes mais 1, 2 horas adorando em casa. Então a gente foi gerado naquilo. Quando teve esse primeiro culto aqui, eu lembro, tinha 180 pessoas no primeiro culto, e a adoração fervendo aqui. Eu já estava no chão chorando, e falei: meu Deus, muito obrigado, que maravilha. E aí eu resolvi olhar para o relógio. Tinha começado às 6 o culto, e já era mais de 7 horas. Quando eu olhei para o relógio, eu falei: meu Deus do céu, o Diego, inimigo do fim,
Não vai parar nunca. Eu falei, eu tenho que levantar aqui para fazer o meio do culto. Irmão, eu me apoiei para levantar. Não é sempre que Deus fala comigo com tanta clareza. Eu ouvi Deus falar comigo assim. Eu pensei primeiro, Deus, mais de 1 hora de louvor, semana que vem não vai ter ninguém aqui. Os caras falaram, não vou nessa igreja, não acaba a adoração nunca. O cara vai passar aqui na frente, vai fazer o sinal da cruz e vai sair correndo. Falei, vou ficar só eu e o Diego aqui no culto. Irmão, quando eu pus a mão para apoiar, para levantar, Deus falou para mim assim, você está mais interessado que as pessoas venham ou que eu venha? Eu já deitei de volta na hora, né? E aí Deus me falou assim, você está mais interessado em ser e fazer o que eu te chamei para ser e fazer, ou você está mais interessado em fazer esse negócio crescer para você mostrar para os pastores da cidade que você estava certo de começar uma igreja? Eu falei, que droga, queria sair de mim. Você já sentiu que se queria sair de você? Eu queria sair de mim várias vezes. E aquilo foi um marco para mim, de buscar a identidade. Mas logo depois disso aconteceu outra coisa. O Senhor por alguns meses ali continuou me falando sobre a identidade. E um dia eu estava aqui na igreja, uma manhã se eu não me engano, estava sozinho aqui. E eu comecei a fazer uma oração. Eu falei, Deus, eu acho que a gente estava com 250 pessoas mais ou menos na igreja. Eu falei, Deus, eu não quero ficar correndo atrás de crescimento. Eu falei, a gente tem 250 pessoas na igreja. Eu falei, Deus, se for para o resto da vida, eu ter 250 pessoas aqui, eu quero ser feliz, completo, realizado com as 250 pessoas. E foi uma das orações mais mentirosas que eu fiz na minha vida. Eu sabia que eu estava mentindo. Eu falei, Deus, eu estou orando isso, e o Senhor sabe que não é verdade, mas eu queria que isso fosse verdade. Irmão, eu fiquei orando isso por algum tempo, eu acho que foram dias, que eu fiz a mesma oração várias vezes. Eu falei, isso precisa entrar no meu coração e ser verdade, e isso se tornou verdade. Eu acho que a ponto até da gente errar para o outro lado, e não se preocupar em nada, com agregar mais pessoas, e a gente está tentando resolver isso agora. Mas quando acaba um ano, a gente senta junto o presbitério, e a gente costuma olhar para trás, e não ver quantas pessoas a gente cresceu, mas a gente costuma olhar para trás, e ver se nós continuamos sendo fiéis à identidade que Deus nos deu. Então, quando você encontra a sua identidade, a sua família, não estou dizendo que não vão haver desafios, irmão, vão haver. Não é, pelo contrário, as famílias todas têm problemas a serem passados. A diferença é que quando a gente tem um senso de família, a gente passa por isso com um senso de propósito de família. Tem desafios, a gente tem ajustes, mas nós somos uma família. Então eu creio de todo o coração que a gente está realmente construindo uma família espiritual aqui. Eu creio que a gente tem uma identidade que ela é singular. A gente não é melhor e nem pior do que ninguém, mas a gente sabe quem a gente é. Então nós somos apaixonados, sedentos, a gente adora com intensidade, a gente tem uma paixão pela presença de Deus, a gente ama a palavra de Deus, a glória de Deus, a gente acredita na mesa, nos relacionamentos profundos, a gente acredita que a igreja, ela parte da casa para o prédio e não o contrário. Aqui a gente confronta, a gente olha no olho e fala a verdade, a gente resolve conflitos, a gente não empurra as coisas para debaixo do tapete, mas a gente sabe pedir perdão, olhar nos olhos, pedir perdão, liberar perdão, a gente chora junto, a gente ri junto. A gente não está procurando os seus diferentões só para ser diferente. A gente não quer ser melhor do que ninguém, mas a gente quer ser o que Jesus nos chamou para ser, a gente quer ser livre para isso. A gente está aberto para o novo de Deus,
a gente tenha consciência de que Deus está sempre fazendo alguma coisa nova, extraordinária. A gente está aberto para que Deus faça diferente, para que Deus faça algo imprevisível, inesperado. A gente entende que Deus não envelhece, a gente envelhece, mas Deus está sempre propondo algo novo. E Deus é esse Deus extraordinário, que sai daquilo que está na ordem. Então, quando eu olho para os textos, só voltando, quando fala que os anjos, os principados e potestades almejavam tentar entender o que Deus fez, irmão, olha como que Deus escolheu fazer isso. Deus escolheu se tornar um bebê. Você consegue imaginar uma coisa mais frágil, vulnerável? Irmão, você pensa que todo o destino da humanidade, a nossa salvação, estava num bebê? Não dá um desespero? Mas não foi o suficiente para Deus. Deus quis que Jesus nascesse como um bebê, numa manjedoura, num coxo, numa cidadezinha que era desprezada. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Jesus andou com pessoas desprezadas, rejeitadas. Jesus ensinou coisas que nunca tinham sido ouvidas. Jesus cuspiu no barro e meteu no olho de um cara para curar ele. Jesus fez um chicote e desceu a lenha nos cambistas, derrubando mesa, moeda. Jesus andou sobre as águas. Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho. A forma que Deus escolheu matar Jesus foi pregando ele num pedaço de madeira, seminu, sendo exposto, ferido. Jesus priorizou a presença do Espírito Santo a dele, falou: é necessário que eu vá para ele vir. Na vida e ministério de Jesus, Jesus foi livre, imprevisível. E Jesus fala assim: o vento sopra onde quer, e ninguém sabe nem de onde vem e nem para onde vai. Então eu creio, querido, em dias de renovo, de novidade, de imprevisibilidade, eu creio que a gente está entrando num tempo que coisas imprevisíveis, inesperáveis vão acontecer em algumas igrejas. Claro que não vai ser só na gente, mas eu estou esperando por isso. A gente precisa estar aberto para isso. Eu oro para que o Senhor nos livre da religiosidade, que Deus nos livre de querer sempre ter o controle, da gente achar que nós sabemos fazer as coisas, que Deus nos livre de uma vida cristã que não tem expectativa pelo novo, que está confortável em saber como fazer as coisas, que Deus nos livre de levar uma vida cristã e ser uma igreja sem fome, sem lágrima nos olhos, agarrados a práticas que são envelhecidas. E eu quero terminar dizendo que eu creio mesmo que o Senhor vai fazer coisas novas com a gente. Talvez nesse momento eu tenha mais dúvidas do que certeza, mas a gente vai buscar esse novo junto. A gente continua buscando esse novo juntos. E a gente vai caminhar juntos para esse lugar. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. E queridos, eu sei que a gente está com o horário avançado, mas eu não posso deixar de fazer isso. Eu queria que você por um momento se olhasse para a sua vida, para a história que você tem, nas igrejas, nos lugares por onde você passou. Talvez você seja alguém que se esforçou muito para se encaixar num lugar. Talvez você foi aquele que era diferentão e foi julgado, ridicularizado, criticado. Talvez você se esforçou muito para se encaixar, para se sentir útil. Talvez você acabou embotando, abrindo mão de coisas que você era diferente para se encaixar. Mas a minha oração por você é que o Senhor te leve a lembrar
quem Ele te chamou para ser. Assim como todos nós temos um rosto, uma íris do olho, uma impressão digital, um DNA que é único, você tem uma identidade espiritual que é única. É claro que para você pôr ela para fora, você precisa andar em santidade, você precisa construir algo para que você seja lançado. Mas talvez sua vida inteira você foi abafado naquilo que o Senhor te chamou para ser. Talvez várias vezes você sentiu aquele sentimento de não se encaixar em lugar nenhum, de não ser adaptável o suficiente. Mas a gente ama a multiforme sabedoria de Deus. A gente consegue olhar para outros ministérios que a gente nunca faria parte, que são muito diferentes da gente, mas a gente consegue olhar para aquilo que eles são únicos e bons e admirar e receber disso. Porque Deus é criativo, inovador, surpreendente. Deus é sempre extraordinário. Existe algo que Deus fez em você que é único, e a gente gostaria muito de poder ver isso ser colocado para fora. E eu quero fazer um pedido, um convite muito específico. Eu quero pedir para os diáconos, pastores, líderes de living, para a gente não demorar muito. Eu preciso bastante gente para me ajudar, se vierem bastante pessoas para frente. Mas talvez, irmão, exista esse senso de não se encaixar, talvez você sinta essa coisa que você foi embotado na sua identidade, você chegou a anular, apagar quem você é para conseguir se encaixar. Mas você sente o Espírito Santo tocando profundamente seu coração nessa noite, te provocando a um lugar, em primeiro lugar, de cura. Talvez o que você precise seja de um toque de cura do Senhor na sua emoção, no seu coração nessa noite. Então, se você se sente assim, que você não se encaixa, que você foi incompreendido, que você foi embotado na sua identidade, e se quer dar um grito de socorro para Deus, falando: Deus, me ajuda a recuperar que o Senhor me chamou para ser. Talvez sua oração seja: Deus, eu não sei quem eu sou, eu não sei que identidade é essa, eu não sei que o Senhor me chamou para ser, mas eu quero descobrir. Então, se você se encaixa numa dessas duas orações, eu queria que rapidamente você saísse do seu lugar e viesse aqui para frente. Nós queremos te abraçar, orar com você, mas eu queria que você viesse. Não quero que você repita uma oração, irmão, não fica esperando, porque a gente tem a ceia depois, eu não vou me demorar. Então, se você é uma das pessoas para estarem aqui, não fica esperando. Abre seu coração para Deus, fala das suas dores, fala daquilo que você acha que você deixou para trás, fala do sentimento de rejeição que você tem, fala daquilo que você já foi um dia e você esqueceu, você deixou, fala da dor que existe por ter sido incompreendido, rejeitado, julgado. Gente, por favor, diáconos, líderes de living, pastores, me ajudem a orar com essas pessoas. Se tiver alguém do time profético aí, me ajuda também, por favor.
Missionários intercessores, me ajudem também.
Querido, se você está recebendo oração, está só orando aqui, você não precisa sair agora. Vai ter ceia para você depois. Eu vou passar para a ceia, mas eu vou pedir para o pessoal que está orando, pelas pessoas, continuar orando. Segue tudo normalmente, tá? Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, e esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Jesus, nós te celebramos nessa noite. Nós obedecemos a sua palavra, Senhor. Nós celebramos, Senhor, a convicção de que o Senhor morreu por nós, nos santificou com o seu sangue derramado na cruz. Nós celebramos a certeza de que o Senhor vive, Senhor. E nós celebramos a certeza também que o Senhor voltará. Quando nós tomamos a ceia, nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós renovamos a nossa aliança contigo e a nossa aliança uns com os outros. Nós celebramos aqui o amor que nos une. Nós estamos unidos pela mesma carne, pelo mesmo sangue. Nós somos um no Senhor. E nós renovamos, nós testificamos essa aliança, Senhor, que nós temos com o Senhor, que o Senhor tem conosco, mas a aliança também uns com os outros. O mesmo sangue que corre em mim, corre na vida eternamente nisso. Nós te agradecemos, Jesus, e nós declaramos: Maranata, Maranata, Jesus. Nós anunciaremos isso até que o Senhor venha. Querido, você vai ter o cálice, o pão aqui em cima e lá embaixo. Só lembrando, é um pãozinho, um triângulozinho, não é um por pessoa. É esse pãozinho para você partir com quem estiver junto com você. Ninguém ceia sozinho. Então junte a sua família, junte a Lívia. Se você vê alguém meio sozinho perto de você, chama essa pessoa para cear com você. Se você vê que tem 2, 3 sozinhos, faça um grupo maior. Levantem alguém para orar, orem por cura entre vocês. E depois disso vocês estão abençoados para ir para a casa de vocês. Que o Senhor dê para vocês uma semana incrível, abençoada, em nome de Jesus. Vim, sacrifício perfeito do Filho. Pão, vinho, a entrega